Boa noite para todos. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, finalzinho. Hoje no culto pela manhã o Rafa mandou nós abrir no 29, deu um paradoxo aqui, né? Eu falei, rapaz, será que minha Bíblia está faltando folha? Mas foi só um erro de referência, né, Rafa? O texto estava pensado. Então nós vamos ler, meus irmãos, Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante. A temática, como o Fernando adiantou aqui, né, durante o louvor, deste mês nós iremos falar sobre missões. E missões é uma palavra muito interessante, porém, assim como muitas expressões que estão contidas nas Escrituras, ela corre o risco de estar sendo deformada pelo uso. Muitas pessoas não compreendem o sentido bíblico do que isso representa, sobre quem na verdade é o agente principal da missão, o que é missão. Hoje em dia, meus irmãos, está começando a ficar difícil a gente ter uma espiritualidade coerente com a Escritura por causa dessa deformidade de percepção. Muita gente invoca algumas expressões que até estão na Escritura, fora do contexto, e isso vai atrapalhando mais do que ajudando. Gente que, por exemplo, diz assim, não, mas Deus é amor. E nós concordamos, a Escritura diz isso, mas que referência de amor nós estamos usando então para dizer quem Deus é? E missão é uma palavra que corre esse risco, porque a igreja faz muitas coisas, a igreja pode se envolver com projetos de natureza social, ou de anunciação a respeito de quem Deus é, ou da denúncia do pecado, que querendo ou não também é uma expressão daquilo que a igreja faz no mundo. E, infelizmente, as pessoas podem ter uma visão equivocada acerca desta ideia de missão. Agora, Jesus nos incumbe de missões que são muito mais de natureza vocacional, da pessoa compreender qual é o chamado dela na família de Deus, do que propriamente nas ações que a gente possa estar trabalhando para tentar resolver os problemas do mundo. Mas nem todo mundo compreende isso de uma maneira tão clara. Então vamos pegar as próprias palavras de Jesus para a gente poder referenciar qual é o conceito de missão correto. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 em diante, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, o texto é muito simples. Jesus invoca a sua autoridade, aqui é pós-ressurreição, ele aparece com o testemunho de alguém que venceu a morte, ele diz, vocês devem ir, e indo, ensinem a todas as nações, ou seja, o conceito de missão transcende barreiras geográficas, culturais. Uma coisa que está acontecendo demais hoje, pessoas dizem assim, mas eu não deveria respeitar o pacote cultural da outra pessoa. Meus irmãos, o Evangelho não é deste mundo, o Evangelho não é uma cultura deste planeta. Então ele consegue permear todas as culturas. Esse excesso de respeito às mentiras está fazendo com que a gente deixe de se comprometer com a verdade. Mas aí vem a orientação mais prática. Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, anuncie quem Deus é e faça com que essas pessoas sejam guiadas por uma jornada de comprometimento. O batismo significa comprometimento. E no verso 20... ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Este é o conceito de fazer discípulos, é o conceito de levar as pessoas a não apenas se tornarem simpatizantes de Deus, simpatizantes da obra de Jesus, mas se comprometerem com o ensino de Jesus, todas as coisas que ele, de maneira muito intencional, colocou para que fosse observado. No entanto, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, como eu disse, em que a gente vai diluindo o sentido das expressões e isso deforma a nossa noção de espiritualidade. Por quê? Porque hoje nós temos uma crise de percepção do que é absoluto e do que é relativo. E aí a gente pode estar colocando no objeto da nossa devoção algo que seja relativo
e dizer que para servir a Deus eu preciso concentrar os meus esforços naquilo ali. Um exemplo claro, quando falamos de absoluto, muita coisa que parece absoluta não é. Muita coisa que tem a aparência de ser concreta, na verdade ela é abstrata. A existência da gente sobre a face da terra é uma das coisas que geram uma grande crise nas pessoas, porque a vida do homem é relativa, é passageira. Hoje a gente está aqui e você pisca, já está no meio da vida, e pisca mais um pouco, Jesus está chamando já. Tudo que você estudou, os diplomas que você conseguiu, o dinheiro que você ganhou, isso passa. Daqui um pouco seus filhos vão estar dividindo os despojos de tudo que você construiu na sua vida, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, todas as receitas que você aprendeu aí no Instagram, ou nunca fez, mas pelo menos aprendeu, todos os livros que você leu, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque a vida do homem é um relativo, considerando a eternidade. A vida do homem passa como um sopro. Então, por que nós temos uma percepção de espiritualidade onde a gente coloca os interesses do homem como se eles fossem o objeto principal da missão da igreja, da missão da jornada de espiritualidade? Agora, quando falamos de absolutos, existe um absoluto que é inquestionável: Deus é um absoluto, e a vontade de Deus também é absoluta. Quem lê Bíblia e acha que Deus tinha um jeito de ver as coisas e foi mudando no meio da caminhada, está lendo Bíblia errado. Nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso, porque Deus, da primeira folha lá em Gênesis até a última folha em Apocalipse, expressa para nós a vontade de uma pessoa que está comprometida em trabalhar para tornar realidade aquilo que é o seu desejo. Deus, na verdade, tem um plano só, e Ele está desenrolando esse plano. Nós somos meramente passageiros em tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, meus irmãos, Deus e a sua vontade são os verdadeiros absolutos, enquanto que o homem e as suas necessidades são os relativos, são as coisas que são passageiras, efêmeras, existem hoje e amanhã não existe. Mas que tentação da espiritualidade a gente começar a focar nas coisas que são passageiras, focar nas coisas que existem hoje e não existirão amanhã. Aí você diz assim: mas você está dizendo então que o homem, como algo que é relativo, como algo que é passageiro, eu não devo então me concentrar completamente no homem? É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso mesmo. Até a nossa relação com o homem, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a caridade, ela pode se tornar um objeto de idolatria. Nós podemos colocar a nossa percepção de necessidade no lugar da devoção que deveria estar sendo prestada a Deus. Isso se torna um problema, porque aí a gente concentra toda a nossa devoção em algo que vai passar. Mas se estamos verdadeiramente em Deus e comprometidos com aquilo que é a vontade de Deus, meus irmãos, é óbvio que nós também iremos nos mover na direção uns dos outros, mas isso será feito com consciência, porque não adianta a gente concentrar os nossos esforços nas coisas que são passageiras se a gente não estiver completamente comprometido com aquilo que são as coisas eternas. Quando nós falamos de missão, entra então essa crise na vida das pessoas que procuram uma jornada de espiritualidade, porque elas acreditam que a igreja deve fazer isso, que a igreja deve fazer aquilo. As pessoas, quando escolhem igrejas hoje, a primeira pergunta que elas fazem é: quais são os projetos sociais que vocês têm? Se você começar a fazer propaganda assim: nesta igreja nós distribuímos cestas básicas, as pessoas têm empatia por isso e elas começam a vir. O Guilherme fala aqui a respeito, quando falando de ofertas, a respeito do compromisso para com o todo, e a grande verdade é que a maioria de nós não quer compromisso com o todo. Mas se a gente começar a trazer uns pobres aqui para mostrar e falar assim: aqui, ajuda o fulano, ajuda, olha esse aqui, está precisando de uma cirurgia, a gente coloca a mão no bolso. E é complicado isso, é complicado, porque a gente vai indo para um lugar onde nós colocamos, como objeto da nossa devoção, algo que vai passar. É muito ruim a exposição das necessidades para que a gente tenha que ter consciência do nosso compromisso. É muito ruim isso. Tem que ficar expondo o pobre aqui, Aqui, o Fernando está com a conta atrasada. Aí vem cá o Fernando, com o boleto dele atrasado.
Entendeu? E aí você vai lá e coloca a mão no bolso para resolver o problema. Não, não é assim que funciona. Nós compreendemos que fomos chamados para abraçar, para nos envolvermos com um conceito que transcende o simples fazer. E por que nós fazemos isso? Porque a Escritura traz para nós uma concepção de missão que é muito diferente deste empenho religioso das pessoas tentarem fazer as coisas. E meus irmãos, as religiões trabalham todas a partir desta ótica de ficar fazendo coisas para alcançar o favor do divino. Isso é o que a gente mais vê. Toda vez que você chega em qualquer experiência religiosa, a primeira pergunta que você faz é: o que eu tenho que fazer? Qual que é a agenda que eu tenho que cumprir? O quanto de dinheiro que eu tenho que pôr nesse negócio? E quais pecados eu não posso cometer? E as pessoas agora estão escolhendo opções, experiências religiosas, baseado no pacote de pecados, né, que desagrada menos as pessoas. Então, se nessa igreja o pessoal, às vezes, sei lá, leva muito a sério determinadas coisas, eu vou procurar uma outra que relativiza aquilo. Isso é muito ruim. Na verdade, meus irmãos, nós compreendemos que nós não podemos abraçar esse pacote de coisas a serem feitas e achar que fazendo isso nós estamos cumprindo a nossa missão sobre a face da terra. A verdade é que existe uma só missão, e a missão é de Deus. Ou seja, Deus é que tem um plano e que trabalha ativamente para que esse plano se torne a realidade. A igreja e todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo, independente de qual lugar nós congregamos, nós somos meramente parte dessa missão. Então não dá para você querer colocar o seu pacote de interesses, mesmo que ele seja o mais politicamente correto e até lícito, no meio daquilo que seria a missão da igreja, porque a igreja não existe para te servir. A igreja não existe para resolver os seus problemas, nem os meus problemas, nem os problemas de nenhuma pessoa sobre a face da terra, naquilo que elas acreditam que precisam ser beneficiadas. Muito pelo contrário. A proposta de espiritualidade que nós vemos em Cristo é fazer com que a consciência da vontade de Deus se torne uma realidade no meio dos homens. Pois o homem que não se comprometer com a consciência da vontade de Deus, essa pessoa não tem parte com Deus. Essa pessoa simplesmente não serve. Essa pessoa desqualifica a si mesmo pela sua postura e ir contra a natureza de Deus. Então a missão é de Deus, é Deus quem trabalha, é Deus quem faz. E se nós entendêssemos isso, meus irmãos, muita coisa seria diferente na nossa caminhada de espiritualidade. Muita coisa seria diferente. Primeiro a gente entenderia que é Deus que faz tudo. Então quando a gente começa a andar com Jesus, a pessoa faz essa primeira pergunta, fala: o que eu tenho que fazer? E a gente poderia dizer com todas as letras: você não tem que fazer nada. Se você não tem que fazer nada, então também já some um monte de crises que as pessoas têm na sua caminhada. Porque tem gente que quando começa a andar com Deus, começa a ter medo. O cara fala assim: rapaz, mas e se eu perder essa salvação? Aí eu te pergunto, se você não fez nada para ganhar, como é que você pode perder algo que você não teve que ter mérito para ganhar? É impossível. Mas se eu não fiz nada, como eu ganhei? Porque Cristo fez tudo. A única coisa que você precisa é reconhecer o sacrifício de Cristo, mas não tem que fazer nada, porque Ele fez tudo, Ele resolveu tudo. Se há algum pecado entre nós, que o sacrifício de Cristo na cruz não foi capaz de trazer libertação, cura, perdão completo e permanente, então, meus irmãos, não tem conserto esse negócio. Mas eu estou vivendo uma jornada onde eventualmente eu me sinto aprisionado por uma determinada coisa aí que envolve o pecado. Beleza, o problema não está na obra de Cristo, porque Deus já fez tudo. No cumprimento da sua missão, o próprio Deus esvazia-se de sua glória e vem na pessoa de Cristo e faz tudo que tem que ser feito. Já disciplinou a si mesmo até a morte. Então nós não deveríamos estar sofrendo. Se a gente está sofrendo, o problema não está com a eficácia do sacrifício de Cristo. O problema está em a gente não se comprometer e em confiar que aquilo que Deus fez já é suficiente. Então, meus irmãos, Deus fez tudo. Se Deus fez tudo, nós não precisamos fazer nada. Se nós não precisamos fazer nada, o que nós estamos fazendo aqui? E a resposta é muito simples. Nós estamos aqui porque nós expressamos na nossa vida uma consciência de submissão. Porque Deus tem uma missão,
Ele faz tudo, a gente não tem que fazer nada, a única coisa que a gente faz é se submeter à missão de Deus. Deixar que Deus, fazendo tudo em nós, faça com que aquilo que nós somos seja agora moldado por aquilo que Ele está dizendo que nós somos, e não mais por aquilo que nós éramos, por aquilo que nós percebíamos em nós mesmos. Meus irmãos, se isso for entendido, nós já cumprimos aqui nosso papel, nós já podemos morrer em paz, que está tudo certo. Se isso for entendido, o sacrifício de Jesus na cruz já cumpre plenamente o seu papel na vida de todos nós. Se nós estamos aprisionados pelo pecado, é porque a gente pode professar isso com a nossa boca, mas no nosso coração nós ainda não cremos nisso o suficiente, não tomamos isso como verdade. Se nós tomamos isso como verdade, o nosso entendimento já está formado a respeito da vontade de Deus e de como Ele é o agente da missão. Naturalmente, então, quando eu sentir o desejo de fazer algo que vai contra a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus, Bíblia, e para ter esse confronto, comunhão, né? Porque na comunhão, naturalmente, eu sou confrontado com aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer. E a gente vai sendo fiel da balança uns dos outros aí. Quando isso acontecer, eu vou perceber que aquilo que eu acho que eu preciso, que eu sinto que eu preciso, aquilo que é o meu desejo natural, isso não é verdade, porque a verdade mesmo é o que Deus está dizendo a meu respeito. Então, naturalmente, a única coisa que eu tenho que fazer é nada. Nada. Eu tenho só que abraçar aquilo que Deus está dizendo que eu sou e ficar tranquilo. O nosso chamado, então, é um chamado para submissão. E entender que Deus tem uma missão. A missão de Deus se traduz de uma maneira extremamente simples em revelar-se ao mundo e fazer com que as pessoas, conhecendo a Deus, agora possam se tornar parte da família de Deus. Essa é a missão de Deus. Deus vem lá no Antigo Testamento em uma revelação progressiva, a cada geração deixando-se conhecer um pouco mais, o negócio foi ficando cada vez mais sofisticado. Depois o negócio foi se transformando num culto litúrgico, que tinha muitos elementos. Aí surge a figura dos sacerdotes. Depois dos sacerdotes o negócio tem uma tenda. Depois de uma tenda o negócio tem um templo. E tudo isso para apontar para a realidade em que nós estamos agora. De que Deus, querendo se revelar às pessoas, tinha um plano maior do que todo este pacote religioso lá do Antigo Testamento. Mandamentos, leis, um tanto de coisa acerca do que você não deve fazer. Na pessoa de Cristo, Cristo então revela a nós que o mais importante de toda essa jornada é nós compreendermos quem o Pai é, qual é a sua vontade, e então tudo aquilo que era uma sombra do que existe na eternidade se revela para nós como parte da missão de Deus. E a gente pode se comprometer no envolvimento da vida da igreja, assumindo essa responsabilidade com aquilo que as coisas verdadeiramente são, e não com aquilo que é passageiro na experiência religiosa. Então o mandamento denunciava o meu pecado, mas eu não tenho mais crise com o mandamento. Por quê? Porque agora o meu chamado é para, conhecendo a vontade de Deus, a missão de Deus se cumpre na minha vida, porque ao invés de ficar preocupado em não errar, eu fico preocupado em ser aquilo que Deus deseja que eu seja. E toda vez que eu sou, eu não faço aquilo que contraria a vontade de Deus. O templo, eu não preciso mais de uma estrutura física. Isso aqui não é templo, meus irmãos. A gente chama de templo por aspectos culturais. Mas Deus, literalmente, não tem interesse nenhum nesse prédio. Esse lugar não é nem um pouco mais especial do que qualquer outro prédio sobre a face da terra. Nós temos um prédio por alguns aspectos de conforto mesmo. É para a gente poder reunir num lugar, para não passar frio, para não chover, para não fazer bagunça na casa de ninguém. Mas Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Deus decidiu habitar em nós. Então está vendo como tudo lá era parte de um desígnio de Deus. O nosso compromisso nesse lugar é com as pessoas e não com as estruturas. E da mesma maneira, nós vamos compreender que a nossa jornada de culto agora não é mais também algo onde eu vou trabalhar uma invocação para conseguir fazer com que Deus venha e me favoreça. Mas é um compromisso de uns para com os outros, para que o meu irmão possa ser guiado por uma jornada onde ele alcance entendimento a respeito de quem Deus é, e então juntos, naturalmente, nós conseguimos usufruir de tudo aquilo que Deus desejava, que nós nos tornássemos parte da família. Ou seja, havendo 2 ou 3
reunidos no nome do Senhor, o Senhor está ali no meio, independente de qualquer outra circunstância. Precisamos, meus irmãos, de submissão. Deus está fazendo tudo, a gente não tem que fazer nada, a única coisa que a gente precisa fazer é se permitir ser usado por Deus, se permitir ser parte da missão de Deus. Se a gente não atrapalhar Deus, meus irmãos, já está bom demais, viu? Já está bom demais. Você fala, mas é possível atrapalhar Deus? Não os seus desígnios últimos. Deus permite que situações adversas aconteçam, porque Ele, na sua infinita sabedoria, dá seus pulos. Deus permite que coisas ruins ainda aconteçam, como consequências secundárias, terciárias do nosso pecado, mas no final nós já sabemos como essa história termina. Aqueles que foram chamados por Deus vão dar certo. Pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil, mas vão dar certo. Essa não é a nossa preocupação. Mas como nós podemos dedicar a nossa vida a nos comprometermos com Deus, sem se comprometer com a sua vontade, que se traduz na missão de Deus para a igreja, na missão de Deus para a vida de cada um de nós, na missão de Deus para com o planeta. Como, meus irmãos? Isso não faz sentido. Precisamos de uma consciência de submissão. Nós nos submetemos à missão de Deus e deixamos Deus ser Deus. Deixamos Deus ser Deus. Pensa que negócio fácil, pensa que negócio simples. É a única experiência religiosa sobre a face do planeta, eu garanto isso para você, que você não tem que fazer nada. Só tem que deixar Deus fazer. E aí Deus fazendo, inclusive através de você, naturalmente você começa a ser coerente, não com o que Deus faz, mas com quem Deus é. A ponto das pessoas, olhando para você, verem Deus e falar, você é diferente. A sua maneira de se relacionar com o dinheiro, com o trabalho, com os afetos, com as pessoas, é diferente. Por que você é desse jeito? Aí você conta para a pessoa, você fala assim, porque Deus tem uma missão aí sobre a face da terra, e eu me permito ser parte dessa missão. Charles Spurgeon, um pregador ali da virada do século XIX para o século XX, falou uma frase que virou clichê na internet, mas eu creio que é sempre importante a gente relembrar. Ele diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que ele quis dizer é que, havendo Deus comprometimento com a sua missão para com a igreja e para com o seu povo, ou nós estamos comprometidos em ser parte dessa missão, se permitir ser usado por Deus, viver em submissão àquilo que Deus quer fazer, ou nós não somos cristãos. Nós somos impostores, pessoas que estão buscando mais uma experiência religiosa. E é muito ruim esse lance da experiência religiosa, gente. Descompromissada da missão de Deus. Por quê? Porque quem não ajuda, atrapalha. Atrapalha. Nos nossos dias, isso ainda está ficando cada vez mais complicado. As pessoas querem trazer propostas humanistas para dentro da vivência da igreja. Dizem assim, não, mas a vida das pessoas é importante. Você acha que Deus não tem consciência de que a vida das pessoas é importante? Mas a vida das pessoas, se não estiverem em Cristo Jesus, ela é passageira. Não vai durar. Não vai haver vida eterna se não estiver em Cristo Jesus. E ninguém mais está falando isso, porque hoje em dia todo mundo quer pregar, é a conveniência mesmo. Todo mundo quer pregar, é a experiência mais fácil. Tipo assim, não, mas Deus é amor. No final Deus vai abrir as pernas e facilitar para todo mundo. Eu não sei onde arrumar esse conceito. Esse conceito é um conceito do homem, não é um conceito de Deus. Agora Deus traz para nós um evangelho que diz que nós fomos chamados para sermos parte da missão do Pai. Nós somos chamados para sermos filhos. E o exemplo de filho que a gente tem não é o exemplo de filho que nós somos na nossa casa. É o exemplo de quem Jesus é. Jesus é um filho tão comprometido com a missão do seu Pai, que ele diz que é só você olhar para ele que você vai ver o Pai. Ele diz assim, eu nem faço a minha vontade, eu só faço a vontade do Pai. E ele faz tanto a vontade do Pai, que o Pai não precisa interferir. O Pai delega toda a autoridade a Jesus, porque Jesus é plenamente consciente de quem o Pai é, qual é o seu desejo, ele é o Deus que age. E nós, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Não temos que fazer nada, porque Cristo já fez. Ele fez aquilo que a nós era impossível.
Nós precisamos reconhecer o que Deus fez por nós e, reconhecendo isso, se deixar ser parte da missão de Deus na transformação da nossa natureza e não necessariamente nas ações que nós realizamos. Então nós não estamos aqui pregando o fim da imoralidade sexual no nosso meio. Isso é uma causa perdida, gente. Honestamente, isso é uma causa perdida. O pessoal está com medo do Estado Islâmico, né? Que os caras falam assim, não, velho, o islamismo está tomando conta do mundo. Vocês vão ver quando o islamismo bater de frente com o funk carioca. Pensa, as mulheres tudo de burca e de repente chega as minas lá no shortinho e tal. Não tem rigor religioso que vai resistir à profanação sexual que se tornou essas coisas nos nossos dias. Eu tenho certeza, se nós mandar uns funkeiros para o Irã, acaba o Irã, velho. Acaba o Irã. É só questão de tempo, vocês vão ver se isso não vai acontecer. Depois você me chama de profeta ainda, hein? Quando eu acertar essa. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Não dá para a gente lutar contra essa imoralidade sexual. Nós nem fomos chamados para isso. Ficar virando fiscal de moralidade sexual é a coisa mais antiga do Testamento que eu consigo pensar na vida de alguém hoje. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para quê? Para entender que Deus tem uma missão, que Deus fez tudo através de Cristo. E agora Cristo tendo feito tudo, Ele está gerando em nós uma consciência de filiação. Somos parte da família. Então a nossa única preocupação não é fazer, a nossa preocupação é ser. E quem que nós temos que ser para permitir que a missão de Deus não seja atrapalhada? Filhos de Deus. Como que um filho de Deus trata outro filho de Deus? Daí a gente encontra o nosso padrão de relacionamento. Tem imoralidade na relação de um filho de Deus com outro filho de Deus? Não, só se for filho bastardo. Então o cara fala, não, porque eu estou vivendo um pecado lá na minha relação. Então, o seu problema não é o pecado que você faz. O seu problema é não compreender a missão de Deus e estar comprometido com essa missão, se permitindo ser o que Deus está dizendo que você já é. Porque não vai ser eu te chamar aqui no final do culto, pôr a mão na sua cabeça, que vai tornar você menos pecador ou vai te libertar do poder do pecado. Isso já foi feito na cruz. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Você não está precisando de mais um culto para alcançar a libertação. No espiritual você já está liberto, meu irmão. Você precisa deixar que Deus traduza isso em algo que passa através da sua vida e abençoe o mundo. Seja filho de Deus. Esteja em submissão, debaixo da missão de Deus para com a sua igreja e para com o mundo. Ah, eu tenho um problema com a pornografia. Esse é clássico. Por que a gente tem um problema com a pornografia? Porque nós gostamos de nos relacionar com a mentira. E a pornografia é uma mentira bem sofisticada. É uma indústria de bilhões de dólares aí. Então, ao invés da gente olhar para a pornografia e enxergar alguém do mesmo jeito que Deus enxerga, nós queremos enxergar a partir daquilo que é o viés que nos é natural. Porque você olha para a pornografia e você consegue ver ali que aquela pessoa poderia ser a sua mãe, ou poderia ser a sua irmã, ou poderia ser o seu filho. Aí fica pesado. Com a prostituição é diferente. Toda prostituta que a gente encontrar aqui no nosso entorno, todo travesti, um dia foi um bebê no colo de uma mãe, que com certeza tinha os melhores sonhos e interesses para com essa pessoa e pensava, essa pessoa vai ter tudo, essa pessoa vai ser feliz. Mas no meio do caminho alguma coisa deu errado, né? E agora parece que a gente não consegue fazer uma conexão entre quem essa pessoa é, porque ela foi feita em Deus diferente do que ela está hoje, e quem ela agora está achando que é, está percebendo que é. O que nós precisamos fazer? Nos comprometermos com a missão de Deus, permitindo que nós sejamos quem Deus está dizendo que nós somos, e naturalmente a gente vai se relacionar com as pessoas como também Deus as vê, e não necessariamente como elas agem, como elas se comprometem com a interação da vida. Extremamente simples. Extremamente simples. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não quer abraçar esse comprometimento com a natureza
essa natureza de Deus, que quer se fazer natureza em nós, e esse gerar dessa natureza é o principal interesse da missão de Deus, é através dessa natureza gerada a partir de Cristo em nós, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós somos salvos, que nós podemos manifestar a salvação para o mundo. Nós não queremos nos comprometer com isso, mas queremos nos comprometer com um monte de outras experiências religiosas, onde a gente consegue ter controle. Então eu vou lá, dou a cesta básica, eu dei a cesta básica por quê? Porque eu acredito que Deus botou mais um crédito para mim na minha conta celestial. Aí eu peco, e aí eu penso, rapaz, agora veio um débito na minha conta, né? Aí o que eu faço? Amanhã eu dou 2 cestas básicas. E aí eu vou equilibrando esse negócio. E é confortável demais, porque você começa a fazer muitas coisas para Deus, para tentar compensar as coisas que você não quer ser diante de Deus. Essa é a experiência da religião, e nunca chega em Deus. Porque o foco está em você, e a partir daquilo que você pode obter e daquilo que você pode fazer. O chamado de Deus é diferente. O chamado de Deus é de que nós compreendamos que Deus é missionário. A igreja é parte dessa missão. Nós somos parte dessa missão. Precisamos nos permitir viver em submissão. Submissão para com a natureza de Deus, que agora nos leva por uma jornada que revela quem Deus é. E o que nós fazemos naturalmente vai se tornar mais parecido com aquilo que Deus é. Deus vai salvar a todos? Não. A Escritura fala isso. A fé não é de todos, o caminho é estreito. Infelizmente, o inferno que foi feito para o diabo e seus anjos vai ser usufruído por mais gente. Jesus deixa isso muito claro. Deus não nega a si mesmo para salvar quem não comunga com a sua natureza. Por isso, meus irmãos, não se comprometer com aquilo que é a vontade de Deus é tão grave. Porque se Deus estivesse exigindo que você fizesse alguma coisa e você não conseguisse, você até poderia atribuir a Deus alguma injustiça. Sabe? Porque ele não deu conta. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele tentou, mas ele não alcançou. Ele tentou, mas ele não foi disciplinado. Agora, como a missão é de Deus e quem tem que fazer tudo é Deus, a única coisa que você precisa fazer é reconhecer a obra de Cristo e se permitir ser usado por Deus. Aos trancos e barrancos a gente chega até o final dessa jornada, sem problema. O pecado não é problema, meus irmãos. Se a gente fizer isso e a gente se comprometer com isso, nós nos tornamos parte da família, porque o nosso pecado já foi pago, até os que a gente vai cometer no futuro. Simples demais. Agora, nós não queremos isso, nós queremos que Deus negue a si mesmo, que Deus comungue com as trevas que nós fazemos questão de ser, porque nós queremos que a nossa missão sobre a face da terra seja uma busca por satisfazer os nossos próprios interesses. Então, gente, para a gente encerrar, entendam, a missão é de Deus, nós não temos que fazer nada, a única coisa que nós precisamos é nos comprometer através da transformação do nosso entendimento e em permitir que Deus haja na nossa vida. Não atrapalhar, literalmente. Quem não atrapalha já está ajudando, porque o nosso compromisso é tradução do quanto nós somos parte da missão de Deus. Compromisso com o quê? Compromisso com coisas extremamente simples da vivência comunitária. Eu anotei 4 aqui que eu diria que talvez são as mais importantes. A primeira, afetos. A própria palavra diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse nunca conheceu Deus. Então não há possibilidade de que a gente seja igreja se nós não estamos comprometidos com os afetos necessários de quem é parte da família. E o pai não tem filho que odeie o irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Tenha certeza que se Deus tivesse, que escolher entre você que quer ser filho e Jesus que já é, com certeza você não vai ter prioridade nenhuma no assunto. E nós temos dificuldade nisso? Temos demais, porque a gente quer se relacionar através de uma espiritualidade onde a gente quer excluir a importância do convívio com os outros. O que nós gostamos mesmo da experiência da igreja é entrar mudo e sair calado, porque nós vamos descobrindo, à medida que a intimidade cresce, que nós não somos tão legais assim.
que todo mundo fede se não passar desodorante. Só que tem uns que fedem mais, outros que fedem menos. Aí os cheirosos a gente quer abraçar e demonstrar todos os nossos afetos. Mas os fedidos a gente vai tomando distância. Ao invés da gente ajudar a pessoa a conseguir ter uma higiene melhor, e eu não estou falando de CC, viu, irmãos? Eu estou falando das coisas espirituais mesmo. Não, a gente toma distância. Ao invés da gente ajudar o irmão ou a irmã que tem mau hálito, a gente quer distância. E quem dera um mau hálito fosse só o mau cheiro da boca, né? Muitas vezes é o quê? É o que nós falamos, que traduz um entendimento totalmente descompromissado com a natureza que nós temos agora em Deus, ou que a palavra está dizendo que nós temos. Então, meus irmãos, afetos é algo que precisa existir entre nós. Se não há, tem alguma coisa errada. Outra coisa, outro compromisso que traduz comprometimento com a missão de Deus: a agenda. A agenda. Quem não tem tempo para aquilo que é importante para Deus, não tem parte com Deus. Isso é simples. E a gente tem desculpas extraordinárias, né? Ai, minha vida está corrida. Eu me sinto ofendido quando alguém fala esse tipo de coisa. Porque quando você diz que você não dá as caras porque a sua vida está corrida, eu sinto como se você estivesse chamando a gente de vagabundo. Eu, o Guilherme, o Fernando, o Enio, o Rafa, de vagabundo, como se a gente não tivesse nada para fazer, sabe? Que a gente dormisse até 10 horas da manhã, depois almoçasse e depois voltasse para tirar um cochilo, e aí por isso que à noite a gente está na maior disposição. Gente, tomar banho com esse tipo de entendimento, viu? Viaja com nós um dia para você ver que legal. O Fernandinho viajou com a gente para São Paulo lá agora, descansamos pra caramba, né, Fernandinho? Quando a gente chega de viagem, porque a galera só vê as fotos, né? Só vê as fotos. Que a gente vai no lugar, vai numa igreja, vai não sei o quê, vai numa conferência, tira foto com os artistas lá. Quando a gente chega de viagem, na segunda, na terça-feira, depois de ter gasto um tempão do final de semana, tirando dinheiro do bolso para poder estar junto com os irmãos em outros lugares, a gente muitas vezes chega e ainda vai trabalhar. E depois ainda precisa descansar da viagem. Nós viajamos lá, a gente foi na conferência lá do Tim Keller. Era acordar a Marina 4 horas da manhã, que ela tinha que começar a fazer a maquiagem. Nós 5 horas da manhã, para depois dormir meia-noite, para no outro dia acordar cedo de novo. E descansar que horas? Descansar no céu, irmãos. A gente foi no culto da plantação da Igreja Sal da Terra lá em São Paulo. Vou falar um negócio para vocês, eu estava lá só em corpo. Eu não sei nem o que foi pregado lá, porque eu estava morto de cansado. E por que a gente foi lá? Para honrar os irmãos. Trabalho, irmãos, trabalho. E isso se traduz através de um comprometimento com a agenda. Se a gente não tem comprometimento de agenda, é porque não é importante para nós. Fala a verdade, fala assim: eu não vim porque eu não quis, eu não vim porque eu não gosto, eu não vim porque eu não acredito que estar junto com os irmãos, junto com a igreja, seja importante. Pelo menos você não gera expectativa no nosso coração. O terceiro ponto, que traduz compromisso, é dinheiro mesmo. E o que está muito ruim nos nossos dias, né, é que a galera que mente em nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, esses não têm falta de dinheiro, não. O povo vai nas igrejas e fica jogando dinheiro no pastor como se ele fosse uma stripper de Las Vegas. Literalmente. E eu fico olhando isso e eu falo assim: gente, não é possível. E a gente tentando viver as coisas com coerência, com transparência financeira, colocando ali na parede, tentando não expor até mesmo os necessitados que a gente tem que ajudar aqui ou ali, para que as pessoas entendam que o nosso compromisso é com Deus e não com a necessidade. A necessidade, ir na direção dela, é uma consequência natural de quem nós somos. A gente tentando fazer tudo com coerência, com transparência, tem que passar uns apertos financeiros que não faz sentido, meus irmãos. A gente foi lá para São Paulo, aí conversando com pastores amigos nossos, e falando das crises, sabe, de dinheiro, de engajamento e tudo mais.
que mais me assusta é que as pessoas falam assim: cara, vocês são um milagre como igreja, porque pelo número de pessoas que nós somos, uma igreja histórica arrecada no mínimo 6 vezes mais, com o mesmo perfil de público que a gente tem aqui. Não é porque o povo é rico, é porque as pessoas têm consciência. E aí os caras falam: vocês são um milagre, como que vocês fazem igreja tão barato? E isso às vezes enche a gente de esperança, que a gente fala assim: aí ó, viu? Nós não precisamos de 50 mil por mês para fazer a igreja acontecer. Não precisamos. Rapaz, vou até dormir feliz. A gente faz rodar com 5 mil, com 6 mil. E aí não chega nos 6 mil, porque nós não estamos comprometidos com o dinheiro. Olha, meus irmãos, na boa, como eu disse, é muito triste ver as pessoas esfolando a fé dos outros e o povo jogando dinheiro, como se isso fosse assim mesmo. Nada na vida da igreja é de graça. Se alguém achou isso daí, entendeu errado. Teve gente brigando esse ano também lá junto com o nosso ministério, dizendo assim: a conferência custou R$120. Custou para os trouxa. Porque quando a gente começou a anunciar aqui, eu paguei 60. Vocês também, né? Quem fez inscrição no primeiro lote pagou 60. Quem deixou para fazer no último pagou 120. Tudo isso porque a gente precisa de um ticket médio em torno de R$100, que não chegou. Mas beleza. Aí as pessoas dizem assim: eu já me comprometo financeiramente na igreja, ainda tem que pagar para ir num evento em nome de Deus. Deixa eu te explicar um negócio, meu irmão. Nada na vida com Deus é de graça. Nada. E a salvação? Também não é, não. É por graça, é diferente. De graça, literalmente quer dizer que não tem custo. Por graça quer dizer que você não vai pagar, mas alguém pagou. Alguém pagou. Então Cristo pagou, Ele morreu no seu lugar. Não é barato, é caro. Se você não valoriza o quanto Ele pagou, é porque você não o respeita. Você não está em submissão, debaixo da missão de Deus e do interesse dEle. Mas na nossa experiência como igreja, meus irmãos, a gente tropeça nessas coisas. Que a gente começa a achar que todas as coisas devem ser fornecidas de graça. Mas não é por graça. Que até a cadeira que você senta, alguém pagou. Alguém pagou. E a gente quer sentar, mas a gente não quer se tornar parte disso. Você está me mandando embora? Não. Até porque a gente nem gosta de fazer essa conta. Mas eu vou te dizer um negócio: toda vez que nós consumimos recursos do ser igreja e não nos comprometemos em ser parte da missão de Deus para prover condições do evangelho ser conhecido e mais pessoas serem alcançadas, a gente, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Porque você está sentado numa cadeira que podia estar sendo reservada para alguém que realmente precisa. Você não está roubando a mim, ou aos irmãos, ou à igreja. Você está roubando o irmão, que poderia precisar do recurso. Não, ficou caro agora esse negócio. É isso mesmo. Então para de atrapalhar Deus, se permita ser parte da missão. A missão de Deus então é que as pessoas o conheçam a partir de quem nós somos. Então eu quero me comprometer a partir de agora de quem Deus está dizendo que eu sou. Então o meu dinheiro, antes de ser meu, eu tenho que entender que ou ele está também submisso ao interesse de Deus ou não. Tem que dar dízimo então, meus irmãos, eu não aguento mais responder essa pergunta. Pergunta mais quarta série que a gente recebe. Se você não entendeu nada, dá o dízimo. Eu vou ser abençoado se eu der? Não, você só pode dar se já foi abençoado. Deus vai multiplicar? Deus não vai multiplicar nada. Deus já multiplicou. O mais valioso você já recebeu por graça na cruz. Agora, se você entendeu e está preso no mandamento, aí nós temos um problema sério aqui. Porque Cristo não deu na cruz 10% da sua vida. Ele deu é tudo. E nós também fomos chamados para, na nossa experiência de vivência, dar tudo.
Ninguém foi chamado para dar aquilo que não tem, viu? A gente só foi chamado para dar aquilo que Deus já depositou como riqueza na nossa vida. Meus irmãos, na boa, viu? Se a gente diz que entendeu e não dá nem o dízimo na perspectiva de, no mínimo, cumprir o mandamento, nós estamos mentindo para quem? Nós estamos mentindo para quem? Vocês vão expulsar agora quem não tem comprometimento financeiro? Não. A gente nem fica fazendo muito essas contas. Mas tudo que você não se comprometer, alguém vai pagar, como está pagando. Em outras ocasiões, talvez se a gente tivesse 3, 4 meses fechando no vermelho, como está acontecendo agora, a gente estaria com medo de falar assim, vamos fechar. Eu não perdi nenhuma noite de sono por causa disso. Nós só estamos pensando quem de nós que vai ter que dar mais para suprir a falta de entendimento a respeito daquele que não está em submissão com aquilo que Deus está fazendo através da igreja. E por último, meus irmãos, trabalho. Muita gente vê a vida com a igreja, o trabalho que a gente pode fazer, o louvor que a gente pode cantar, a limpeza que a gente pode se engajar, as coisas de ação prática, como se isso fosse um serviço para Deus. Eu já falei para vocês, irmãos, Deus fez tudo, a gente não tem que fazer nada. Então por que o trabalho se torna uma tradução importante do compromisso que nós temos com a missão de Deus? Porque Deus trabalha. Deus trabalha. Até no sábado, que ele disse que era para santificar, ele disse assim, eu sou o Senhor do sábado, eu trabalho até no sábado. Agora nós, qual é a nossa relação com o trabalho? A nossa relação é a partir do salário. E do mesmo jeito que a gente faz isso com a nossa vida e empobrece a vida, ao invés da gente encontrar uma vocação, sabe, encontrar uma vocação, pensar assim, o que eu posso fazer para que eu consiga ter dignidade na minha vida, de sustento, de trabalho, e ao mesmo tempo revele o quanto Deus tem sido bom para com a minha vida. Aí o comerciante ser o melhor comerciante que ele pode ser, para que as pessoas vejam o quê? Justiça na maneira dele de negociar. Seja uma pessoa que gera emprego e trata os funcionários com dignidade. Olha que bênção esse entendimento, gente. Ou se ele for um empregado, ele não ser ladrão, na perspectiva de sempre tentar trabalhar um pouco menos do que aquilo que ele recebe, que a gente sempre acha que ganha pouco. E aí o que a gente faz para compensar? Trabalha frouxo, mais mole, para a gente ficar ali tentando equilibrar o quanto a gente ganha e o quanto a gente trabalha. Se o seu patrão paga menos do que você acha que merece, você trabalha frouxo, né? Mas e se ele te pagasse mais, você devolveria o dinheiro? Pensa, o cara vir e falar assim, você ganha um salário mínimo, mas esse mês eu quero te dar 10 mil reais de salário. Você pegaria o seu dinheiro e fala assim, não, eu vou devolver 9.500 aqui, porque eu acho que eu não trabalhei isso tudo. De jeito nenhum. No final, a nossa relação com o trabalho é uma relação extremamente danosa. Quando nós projetamos isso na vida da igreja também, meus irmãos, fica ruim demais. Gente que começa a achar que está fazendo um favor para Deus. Gente que começa a achar que trabalhar na vida da igreja tem a ver com obter algum mérito ou fazer alguma coisa que vai resolver algum problema de Deus. A nossa relação com o trabalho tem que ser também uma relação de submissão. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, e nós vamos fazer coisas lá fora e nós vamos fazer coisas aqui dentro, mas todas essas coisas precisam traduzir quem Deus está dizendo que nós somos, porque não é o que nós fazemos que faz com que a gente tenha uma jornada vitoriosa, é o que Cristo fez. O quanto eu me empenho no trabalho é o quanto eu estou comprometido com a missão de Deus, e não para obter algum favor. Nós entendemos isso, meus irmãos? Ou nós estamos tropeçando nos fundamentos? Em nome de Jesus, que a gente possa orar, colocar nossa vida diante de Deus e clamar para que o Senhor nos cure aí. Nos cure nesse entendimento acerca da missão de Deus, nos cure com relação ao nosso compromisso de submissão aos interesses de Deus, e que a gente possa, no mínimo, não tropeçar nesses quatro pontos que eu citei: afetos, agenda, dinheiro e relação com o trabalho. Se a gente não tropeçar nessas coisas, meus irmãos, se a gente a cada mês
melhorar um pouquinho naquilo que a gente já tem vivido até aqui, de modo que a gente está chegando cada vez mais perto de quem Cristo é, e de quem Cristo está dizendo que agora nós também, pelo seu sangue, fomos feitos. Meus irmãos, a missão de Deus vai se cumprindo e sendo vista através de nós, de modo que Deus é glorificado e as pessoas serão naturalmente alcançadas. Se nós permanecemos estáticos como nós estamos, tropeçando nos afetos, na agenda, no dinheiro e no trabalho, achando que a gente tem que fazer alguma coisa para alcançar algum favor, para obter algum benefício, nós não apenas não chegamos em Deus, como pior do que isso, nós impedimos que as pessoas cheguem, porque a gente consome recursos na nossa experiência de espiritualidade, mas não nos tornamos aqueles que assumem a responsabilidade acerca de como o irmão pode ser abençoado a partir da minha própria vida. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração nessa noite, o Senhor que sabe das nossas dificuldades, o Senhor que sabe das nossas percepções equivocadas a respeito da fé e da sua vontade. Senhor, nós queremos te conhecer e queremos conhecer o interesse do Senhor para a nossa vida, para a sua igreja, para o povo do Senhor sobre a face da terra. A nossa oração nessa noite, Senhor, é que a sua missão, que já foi plenamente cumprida pelo seu Filho Jesus na cruz, ela não seja atrapalhada pelo nosso posicionamento de espiritualidade, mas muito pelo contrário, nós possamos ser aqueles que se permitam ser usados pelo Senhor no cumprimento da sua missão, de modo que todas as famílias da terra sejam abençoadas a partir de nós. Que o Senhor use quem nós somos nos nossos afetos, na nossa agenda, nos recursos que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de nos empenhar em trabalhar e receber, em viver com dignidade. Ninguém tem recebido tão pouco que não tenha algo, Senhor Deus, que não possa ser partilhado. No trabalho, no compromisso que a gente deve ter, em viabilizar uma vocação que traduz a consciência da missão do Senhor na nossa vida. Senhor Deus, que o Senhor nos desperte para todas essas coisas. E em nome de Jesus, que o Senhor nos cure para toda estagnação na nossa jornada de fé, onde a gente se torna apenas consumidor de espiritualidade e deixa de assumir essa vocação para com a missão do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor fez tudo que nós não podíamos fazer. Que o seu Espírito grite em nós, nos lembrando o como nós agora temos toda a possibilidade de sermos coerentes com aquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, amém.